Eu queria fazer uma breve, já estamos avançado no nosso tempo, fazer uma breve reflexão com vocês, e eu queria ler Lucas 2, a partir do verso 4, e a gente vai trocar um pouquinho de ideia a respeito dessa passagem aqui, aproveitando esse nosso contexto natalino. Então vamos lá, Lucas 2, verso 4 diz o seguinte: assim, José, que pertencia à casa e à linhagem de Davi, subiu a Nazaré, cidade da Galileia, a Judéia. Ele foi a Belém, cidade de Davi, a fim de alistar-se com Maria, que lhe estava prometida em casamento, e esperava um filho. Enquanto estavam lá, chegou o tempo do bebê, tempo de nascer o bebê, e ela deu à luz seu primogênito, e envolveu em panos e colocou em uma manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Você pode ler comigo esse final depois do porquê? Vamos lá. Porque não havia lugar para eles na hospedaria. E é esse aqui o assunto que eu quero perguntar hoje para você. Vai ser o tema da nossa pregação. Você tem um lugar para Jesus? Não havia lugar para eles na hospedaria. Porque qual o contexto dessa mensagem aqui? O contexto dessa passagem, na verdade, era o contexto que havia tido a partir do imperador, que houvesse um recenseamento, que as pessoas fossem cada uma das suas províncias, e ali pudesse ser feito o recenseamento, a contagem de membros. Então era obrigatório, todo mundo tinha que sair da sua cidade para fazer o recenseamento. Então Belém foi o lugar ali escolhido, o lugar que eles tinham que ir, porque ele era da casa de Davi, da cidade de Davi, ele era da tribo, então ele teve que ir para lá, para fazer o recenseamento da sua família. Estou aqui, vou me casar com essa mulher, e ela está grávida, a gente daqui a pouco terá um filho. Ele foi lá fazer essa prestação de contas. Então essa cidade, ela estava cheia, todo mundo que era daquela linhagem teve que ir para Belém. Belém estava cheia, as pessoas estavam realmente corridas, todas foram lá procurar hospedagem naquela região. E com isso, aconteceu o quê? José, provavelmente por Maria estar já grávida, nos seus últimos dias de gravidez, não devia ter tido a velocidade, digamos assim, os meios para chegar antes. Então chegou em cima da hora. Não foi uma questão que as hospedarias estavam contra José e Maria, que não queriam recebê-lo porque daria luz ao Salvador. Não. Era uma situação que ocorreria com qualquer outra pessoa que chegasse depois do momento previsto, porque todas as vagas já teriam sido ocupadas. Então quando José e Maria começam a bater nas portas, eles não encontram lugares nas hospedarias, e com isso eles buscam um lugar, buscam uma manjedoura para ali colocar o bebê. E é com base nessa passagem que eu tenho alguns pensamentos para a gente conversar aqui hoje. O primeiro deles diz o seguinte: a porta que você abre ou não revela a sua prioridade. A porta que você abre ou a porta que você deixa fechada revela qual a prioridade na sua vida. Ali nesse contexto é interessante, fala-se que, se você parar para pensar, o primeiro Natal, ele não aconteceu com perseguição, não começou com perseguição, começou com ocupação, começou com distração. Como eu falei para vocês, as pessoas não estavam mal intencionadas com Jesus, as pessoas não estavam mal intencionadas com José e Maria, as pessoas simplesmente elas estavam distraídas. Porque eu tenho certeza que se aquelas hospedarias soubessem que José e Maria seriam os pais do Messias, elas dariam um jeito, elas desalojariam alguns hóspedes, elas arranjariam um cantinho, mas elas gostariam, elas adorariam ter o privilégio de fazer o quê? Ser o lugar onde que nasceria o Messias. Mas elas estavam distraídas, elas não estavam preparadas. E é engraçado isso, porque existia uma série de profecias que diriam que daquela região nasceria o Messias. As pessoas poderiam estar ansiando, aguardando: será que são eles? Será que são eles? Será que é desse ventre que nascerá o Messias? As pessoas poderiam estar atentas, vigilantes, mas elas estavam ocupadas.
ocupadas. E essa mensagem serve para muitos de nós que estão hoje aqui. Muitos de nós, de repente, não estamos rejeitando Jesus porque nós odiamos Jesus. As pessoas, de repente, elas nem odeiam Jesus. Mas qual é a forma que elas encontram e que elas acabam, infelizmente, rejeitando Jesus, fechando portas, digamos assim, na cara de Jesus, quando elas se ocupam, quando elas se distraem, quando elas colocam outras pessoas no lugar que Jesus deveria estar. Isso fala de prioridades. Jesus de repente não esteja dentro do seu coração, porque de repente outras coisas ocuparam esse lugar. E é engraçado porque lá em Mateus 6, Jesus ele é bem claro, né? Em vários momentos, na verdade, ele é bem claro sobre o nosso coração, que nós deveríamos amar o nosso Deus de todo o nosso coração. Ele deveria estar dentro, não do lado de fora do nosso coração, mas muitas vezes as nossas prioridades não colocam Jesus nesse lugar. Jesus fica atrás de tudo, Jesus fica atrás de uma série de outras coisas. Muitas vezes ele quer um espaço na nossa agenda, ele quer alguns minutos conosco, ele quer se relacionar com a gente, ele quer falar, ele quer nos direcionar, mas nós estamos distraídos, nós estamos ocupados. E é engraçado essa questão, porque como foi em Mateus 6, disse: busca o Senhor em primeiro lugar, busca o reino dos céus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Mas na verdade o nosso dia a dia, o que a gente faz? A gente busca todas as outras coisas, e com isso Jesus não nos é acrescentado. Jesus, ele tem que ser o primeiro. Apocalipse 3 é tão interessante, que ele fala assim, que ele está na porta aí, ele está batendo na porta do nosso coração. Sabe por que ele está batendo na porta? É interessante esse conceito, porque ele é o Senhor, ele é o dono. Ele poderia simplesmente chegar no nosso coração e abrir, e entrar, mas não é isso que ele faz. Por que ele não faz isso? Porque ele entende o conceito de governo. Ele não entra num lugar se este lugar já tem um Senhor. Jesus, quando ele pede um espaço no nosso coração, ele pede para que a gente tire, desaloje tudo aquilo que não é dele dentro do nosso coração, para que ele possa entrar e fazer ali morada, e ali ele possa nascer, e ali ele possa se desenvolver. Eu queria que você entendesse: quem governa a sua vida é aquela pessoa que governa a sua agenda. Se o teu tempo, se em 2025 você fizer um flashback aí da sua vida aí, se você passar os olhos rapidamente e pensar quanto tempo que eu dei para ele, ou não dei para ele, você vai ver a prioridade que ele recebeu dentro de você. E eu tenho certeza que em muitos momentos ele esteve à porta e bateu. Ele esteve à porta e bateu. Esteve à porta te incomodando, te direcionando, te chamando para um lugar de intimidade. Mas será que a gente estava atento para ouvir a voz dele? Eu quero realmente fazer contigo compromisso, para que em 2026 nós sejamos aquelas pessoas que possamos estar de portas abertas para o Salvador. Nós possamos falar: Senhor Jesus, eu não quero estar distraído na hora que o Senhor chegar, eu não quero estar ocupado na hora que o Senhor me chamar. Que 2026 venha ser um ano onde que o Senhor me encontre com as minhas portas de coração abertas, para que o Senhor possa ir e fazer diferença na minha casa, fazer diferença na minha vida, em vários aspectos da minha vida. O Senhor tem acesso, tenha disponibilidade, e me encontre sempre ansioso para te receber. Esse é o desejo do nosso coração. Muitas vezes a gente não nega Jesus com palavras, muitas vezes a gente nega Jesus com a organização da nossa agenda. Muitas vezes a gente não diz: não creio em Jesus, a gente diz simplesmente: agora não, depois. E a gente acaba adiando. E cuidado, que o seu agora não, se você não mudar, pode ser que se torne um nunca, e algo nunca aconteça. Que 2026 seja marcado pelo ano que você abriu o seu coração, para que Jesus entre e faça a diferença. Amém? Segundo ponto que eu queria apresentar para vocês,
esse aqui é incrível, e esse tem muito a ver com o que eu tenho falado aqui às terças-feiras, que nós temos conversado aqui às terças-feiras. Inclusive, se você não tem vindo aqui terça-feira, essa terça-feira aqui é a ideal para você vir, porque Deus está abrindo várias portas na vida de muitas pessoas. Nós teremos um testemunho aqui que você não tem ideia do que Deus fez na vida de alguém. Literalmente, portas abertas nos últimos dias do ano. Deus fazendo coisas que ninguém esperava, que de repente a gente já tinha batido portas, a gente já tinha falado, cara, vai, não dá, não tem como. Deus abriu a porta. Pode ser assim na tua vida também, esse testemunho vai edificar a sua fé. Venha terça-feira que vai valer a pena. Por quê? Porque esse princípio que eu vou falar aqui, ele é verdadeiro. Portas fechadas não param os planos de Deus. Posso ouvir um amém? Jesus não deixou de nascer porque as portas se fecharam. Ainda que a porta foi fechada, a promessa se cumpriu. Jesus nasceu. Aprenda algo aí. Portas fechadas não cancelam promessas. Fala comigo assim, portas fechadas. Mas fala com fé assim, portas fechadas não cancelam promessas. De repente o seu 2025 foi marcado por uma porta fechada. De repente algo não aconteceu, de repente uma porta se fechou, você ouviu um não, de repente uma expectativa sua não foi cumprida, mas eu quero falar para você, isso não invalida as promessas de Deus, isso não invalida, porque assim como aconteceu com Jesus, houve resistência, houve um obstáculo, mas ainda assim o Salvador nasceu. Queria gerar esperança no seu coração. Essa porta que foi fechada para você não significa que o sonho acabou. Não significa que a promessa não se realizou. Significa Deus vai dar um jeito de fazer. Para onde que haja um não dado pelo homem, Deus arranja um jeito ainda de fazer o milagre acontecer na sua vida, em nome de Jesus. Nós estamos hoje no dia 21, temos 10 dias para o final do ano. Eu quero liberar você para ter um milagre sobrenatural vindo sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família, aonde que as pessoas estão dizendo impossível, Deus fala para você agora, é possível. Eu sou capaz de fazer o que ninguém nunca pensou, o que você nunca imaginou. Eu sou Deus que faz o impossível acontecer. Receba essa palavra sobre a sua vida, se apropria dela e fala assim, eu recebo que ainda esse ano coisas novas vão acontecer. Para cada não que eu recebi, Deus tem um sim reservado para mim. Deus não faz acepção de pessoas. Se Ele prometeu, Ele há de cumprir. Se existem promessas ainda para esse ano, quem agindo Deus, quem impedirá? Isso está sendo liberado aqui nesse lugar. Eu queria que você soubesse que Deus está pronto para fazer algo. O plano, a porta fechou, as promessas de Deus não fecharam. Quando o homem fecha portas, Deus abre caminhos. Glória a Deus por isso, porque Deus não depende de aprovação humana para cumprir as promessas dele. Portas fechadas não frustram o céu. E não deveria frustrar a gente também. Vai se acomodando, vai se acostumando com isso. Porque é assim. A vida com Deus, não sei porque é assim. Poderia ser tudo fácil, mas não é assim que Deus faz. Você é para ver na história bíblica, Daniel foi para a cova dos leões, José foi ao poço, depois foi para a prisão, Jonas foi engolido pela baleia, Jó perdeu tudo, Jesus foi para a cruz. Mas não venha me dizer que essas portas fechadas na vida desses homens, nessas pessoas de fé, cancelaram as promessas de Deus na vida deles. Só fez com que a história ficasse mais bonita, mais grandiosa, mais especial, assim como vai ser na sua vida também. Amém? Eu libero e profetizo para você que o seu final vai ser muito maior do que o que você está vivendo agora. Se você está passando por um deserto, esse não é o teu fim. Isso é lugar de passagem. Através dessa porta que Deus vai abrir, de repente se fechou, Deus vai fazer um milagre acontecer. Se Ele não abrir a porta, Ele vai abrir uma janela. Se não abrir a porta, Ele vai abrir uma comporta. Mas algo vai acontecer sobre a sua vida. Os planos de Deus não são interrompidos quando uma porta se fecha sobre nós. Amém? Então você que teve 2025, como o pastor Jean falou, o seu ano foi assim. Ano difícil, né? Não foi só uma mão, não foram duas, não foram três. De repente você levantou suas duas pés e deu um salto. Que ano difícil! 2026 vai ser o ano do seu refrigério na sua vida. Quem crê nisso, dê uma salva de palmas ao Senhor Jesus.
2026 vai ser o ano, nosso ano, melhor ano, ano do refrigério, ano do lugar espaçoso, ano do nosso território, em nome de Jesus, amém? Graças a Deus. E outro pensamento que a gente pode relacionar nesse período a partir dessa mensagem é que Deus cumpre seus planos mesmo em cenários imperfeitos. Jesus nasceu numa manjedoura. Se Deus esperasse cenários perfeitos, Jesus nunca teria nascido. Já parou pra pensar nisso? Jesus nasceu. Jesus não precisou de uma perfeição para nascer. Não, Deus faz mesmo em lugares improváveis, em situações improváveis e em pessoas improváveis. Deus é especialista em fazer isso. A promessa era eterna, o ambiente era simples, mas o plano ainda assim se cumpriu. Queria ensinar um negócio para você. Quem espera o cenário ideal vai acabar atrasando o seu propósito. Deus não depende do cenário perfeito para cumprir o propósito, sabia disso? Bota Eclesiastes 11:4 aí, vai. Eclesiastes 11, verso 4. Ele diz isso aqui, ó. Quem fica observando o tempo, o vento, não plantará. E quem fica olhando para as nuvens, não colherá. Isso aqui é um conceito de plantação, né? As pessoas ficavam com medo de jogar sementes por causa do vento. Ih, tá ventando muito, não vai dar certo. Então ele nunca plantava. Quem fica olhando para as nuvens, e eu acho que vai chover, eu acho que o tempo não está muito bom não, então não vou fazer nada, vou guardar tudo. Então essas pessoas não têm resultado. Bota na versão aí, Lucas, viva, tem uma versão viva, que traduzindo, diz isso. Se você esperar que tudo fique normal, tudo fique bom, que o cenário sempre seja perfeito, jamais fará coisa alguma. O que eu quero dizer para você hoje? O que essa palavra faz sentido para você hoje? Quantas vezes nós não adiamos projetos, adiamos sonhos, porque às vezes nós não temos as circunstâncias perfeitas. 2026 vai ser o ano de você colocar seus planos em ação, ainda que as circunstâncias não sejam perfeitas. Quantos aqui não, por exemplo, não se casaram? Ah, pastor, mas minha situação é muito difícil. Eu vou me casar quando tiver todo o dinheiro. Eu vou me casar quando tiver meu apartamento já montado, quando tiver conseguir pagar o casamento. Meu irmão, posso falar um negócio para você? Você nunca vai fazer nada com essa cabeça. Eu e a Ruth, nós temos 2 filhos. A gente nunca teve preparado para eles. Eles chegavam e a gente, ai meu Deus do céu, o que a gente vai fazer? E a gente foi mudando de apartamento, a gente foi arranjando mais espaço, a gente teve que correr atrás de dinheiro, a gente foi se mobilizando. Não tínhamos tudo certo para que essas coisas pudessem acontecer. A gente foi passo a passo. Mas primeiro a gente dava o passo e depois a gente corria atrás. Se você esperar tudo ficar perfeito na sua vida, você não vai fazer nada. Não vai ter resultado nenhum. E eu ainda tenho fé que Deus tem mais para mim e para Ruth. A porta que a mulher fecha, só Deus abre. Por mim era 3, 4, 5, 6. Mas isso a gente fala outro dia, a gente tem muito que conversar com a Ruth ainda. Mas Deus faz, amém? Deus vai me dar muitos felizes espirituais, né, Ruth? Muitos felizes espirituais, Ruth. Amém, em nome de Jesus. Mas é isso. Tem muita gente esperando, por exemplo, ser dizimista. Para esperar, não, quando eu ganhar muito dinheiro, aí eu vou ser dizimista. Ale, como é que a gente faz, Ale? Tem que pregar mais vezes, Ale, para ensinar para o povo, gente. A gente dá com o que a gente tem. A gente começa hoje. Uma das minhas maiores alegrias foi um irmãozão meu aqui da igreja. Ele chegou tem umas 2 semanas. Eu tinha elogiado ele, porque ele é um dos líderes aqui da igreja. E o ministério dele deu um salto muito bom, ficou uma coisa muito legal. E eu parabenizei ele. E ele depois me procurou e falou: pastor, sabe por que as coisas aconteceram na minha vida? Eu falei: não sei não. Aí ele começou a chorar. Ele falou: pastor, porque hoje está fazendo o meu 12º mês
que eu estou dando meu dízimo certinho na igreja. 1 ano de dizimista, pastor. Eu dei muita desculpa durante muito tempo. Eu realmente fiquei protelando, fiquei adiando. E aí as coisas não andaram, pastor. Mas 1 ano atrás Deus me tocou. E hoje, pastor, para honra e glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu estou completando 1 ano de dízimo sem falhar. Não é esperar sobrar, é dar antes de sobrar, é agir por fé, é crer que é mandamento de Deus, é crer que as promessas de Deus estão vinculadas a esse tipo de atitude. Você não sabe o que Deus pode fazer quando você começar a colocar a sua vida em dia, mesmo sem ter as perspectivas e de repente as condições perfeitas. Comece a agir. Tem gente que não está abrindo célula na sua casa porque não tem a casa perfeita. De repente você tem só uma manjedoura, é só isso que precisa para Jesus se instalar lá. De repente ser ali uma maternidade de tantas pessoas que vão conhecer Jesus. Ninguém está de olho na sua casa ainda bagunçada, de repente numa infiltração em algo que não está correto. De repente é você abrir a casa de Deus para que a presença de Deus ali habite, para que uma revolução comece a atingir você, seus familiares, as pessoas que estão ao seu redor. Não espere condições perfeitas para você tomar atitudes novas em 2026. Fala para quem está perto de você, não espere condições perfeitas. Quem espera condições perfeitas não faz nada. Isso é uma realidade. Muitas vezes Deus entra na sua bagunça para começar a redimir a sua bagunça. Não espere estar 100% para você servir a Deus com tudo aquilo que você tem. Enquanto você vai andando, você vai sendo curado. Enquanto você vai servindo, enquanto você vai abençoando outras pessoas, Deus vai curando e transformando a sua vida. Em nome de Jesus. E a pergunta de hoje para você, o louvor já pode chegar aí, a turma toda, pode vir, galera. A pergunta para você é: existe um lugar para Jesus aí? Jesus hoje ele está batendo a porta de alguns corações, ele está dizendo: deixa eu entrar, deixa eu entrar em outros ambientes, deixa eu entrar em outras áreas que eu nunca pude entrar, deixa eu passar mais tempo contigo. Hoje eu queria que fosse uma noite de você falar: Senhor Jesus, eu quero te dar mais espaço no meu coração. Jesus, eu quero estar mais sensível ao seu toque, ao teu chamado, aquilo que o Senhor quer fazer na minha vida. Jesus não procura hospedarias cheias, ele já está cansado. A sociedade hoje está tão distraída que não tem espaço para ele. Hoje ele só procura um coração onde haja um espaço para que ele possa fazer morada ali. Jesus não arromba portas, ele clama por um espaço. Ele não está pedindo um palácio, ele está pedindo talvez uma manjedoura para que ele possa crescer e se desenvolver. Ele precisa só de um lugar simples, um coração rendido, uma vida realmente aberta para que ele possa fazer grandes coisas. E uma frase: se não há lugar para Jesus na sua agenda, cuidado, ele pode nascer fora dela, em outro lugar. Fique de pé onde que você está. Hoje é uma noite onde que eu não vou pedir para você emoção. Hoje é uma noite de decisão. Você de repente nunca rejeitou Jesus, mas de repente você nunca deu a ele um lugar de governo na sua vida. Você nunca deu a ele um lugar de honra, um lugar de prioridade. Fala assim: Senhor Jesus, vem Deus, eu não quero que você seja um convidado que vem aqui de vez em quando. Não, Deus, eu quero realmente deixar as portas abertas para que você entre, faça morada. É teu, Deus. Essa casa aqui é sua. Você de repente frequenta a igreja, você conhece a galera, você vem, é um simpatizante. Hoje é uma noite que Deus está te convidando para que você ceda mais do seu coração para Ele. Você que está aqui na igreja, de repente durante essa caminhada aí, você se perdeu. Se perdeu nas mídias sociais, se perdeu nos seus compromissos, você se perdeu aí de tantas coisas e não está mais encontrando Jesus. Hoje é o dia do reencontro. Hoje é o dia que eu queria que você falasse: Senhor Jesus, eu quero voltar, Jesus, ao meu primeiro amor. Eu quero voltar, Deus, ao lugar onde que eu tinha prazer na sua presença. Eu
quero voltar, Deus, onde que o Senhor era prioridade, o lugar onde que eu gastava tempo contigo. Eu não quero mais que o Senhor seja um complemento do meu dia. Na verdade, hoje, Jesus vem ser o centro do meu dia. É isso que eu quero hoje, é o que eu quero fazer hoje, em nome de Jesus. Eu quero te dar a oportunidade de você cantar, mais do que tomar uma decisão, que essa canção seja expressa a sua decisão para Ele hoje, em nome de Jesus. Amém? Declara que você tem um lugar para Ele, em nome de Jesus. Fale para Ele, vai, fala que você está rendido. Eu sou teu e tu és meu. Declare: rendido estou. Eis-me aqui, rendido estou. Você pode levantar suas mãos, se entrega a Ele nessa hora. Fala para Ele: Senhor, minha vida eu te dou, meu coração eu te dou, Deus. O primeiro lugar eu te dou. Obrigado, Deus, por aquilo que o Senhor está fazendo no nosso meio. Coloca as suas duas mãos no seu coração, vai. A Bíblia fala que Ele está à porta e bate. Fala assim: Deus, eu quero abrir a porta do meu coração para Ti. Eu quero abrir, Deus. Eu não quero que o Senhor encontre o meu coração fechado para o Senhor. Me perdoa, Deus, se você bateu aqui, eu não abri. Eu não estava atento, eu estava distraído, eu estava deslocado. Deus, eu estava preocupado com outras coisas. Mas hoje eu quero, Senhor Jesus, mediante essa palavra, dizer:
Oh Senhor, vem, faz morada, vem, se relaciona, vem, entra na hora que o Senhor quiser, entra de madrugada, Deus, é tudo seu, entra Deus, abre a geladeira, entra Deus, deita, fica à vontade no meu coração. Meu coração é seu, a minha vida eu te entrego, o meu 2026 eu te entrego. Eu quero voltar para esse lugar, Deus, que o Senhor tem pleno acesso ao meu coração, Deus. Ele é todo seu, Ele é todo seu, Ele é todo seu, em nome de Jesus. Vou cantar mais uma vez, minha vida dou. Vamos cantar que minha vida dou, espaço nesse coração. A ti, Senhor, rendida te estou, e pra sempre cantarei. Faz em mim o teu querer, minha vida dou a ti, Senhor, rendida Pode dar uma salva de palmas a esse Deus maravilhoso. Nesse Natal, comemore bastante, abrace seus amigos, abrace seus familiares. E não se esqueça de abrir um lugar para Jesus na sua vida, amém? Não abrir lugar de Jesus nessas comemorações. Eu queria só rapidamente, antes de você, já vou te liberar, fazer a bênção final. Eu queria só lembrar você e explicar o que vai acontecer no dia 31 aqui na nossa igreja. Dia 31, nós teremos o nosso culto da virada. Todos estarão aqui. Vai ser uma grande festa, gratidão a Deus, celebrar a Deus pelo que Ele fez. Vamos ouvir a pregação dos nossos bispos. Vamos ter direção do bispo Rodovalho a respeito do ano refrigério. Ele vai declarar isso sobre as nossas vidas. Nós vamos virar o ano ajoelhados aqui na presença do Senhor. Beleza. Quem quiser ficar, nós teremos a festa da virada. A festa da virada, ela é feita mediante compra de convites para que você venha. Nós teremos um buffet para você não preparar lá na sua casa. Teve gente me perguntando essa semana: pastor, é o Réveillon, tem que levar comida para a igreja? Não, não tem que levar comida para a igreja não, vai ter buffet. Você não vai precisar trazer comida, como nós já fizemos outras vezes. Então é só comprar o ingresso, vai estar garantido o seu buffet. Vai ter comida, bebida, sobremesa liberada para você. E teremos também a banda que vocês viram ali nos avisos, Chega Mais para Cristo. Vocês vão ter o privilégio de ver Pastor D'Angelo dançando pagode. Vocês vão ter o privilégio de ver José Henrique sambando, samba muito. Você podia dar uma aula, né, Zé, de repente antes da festa, para quem vai participar. Tô sabendo que o casal Wellington e Tati também dançam muito. Fiquei sabendo, vocês deram uma prévia ontem aqui. Certeza que foi sensacional o trabalho de vocês. E vai ser um barato o nosso Réveillon, a nossa virada. Você não precisa ir para casa, vai precisar mexer com comida. Olha que delícia. Só a Sara Nossa Terra faz isso por você, a Sara Recreio. Mas por que eu estou dando esse recado aqui? Lucas, bota aquela imagem que eu fui cobrado. Vocês verem o horário que foi isso. Foi hoje, enquanto eu estava no culto, chegou essa mensagem aqui para mim. Você tem ela ainda, Lucas? Tem aí em algum lugar? Ótimo. Olha só. 9h54. Bom dia. Preciso de um posicionamento. Temos pouquíssimo tempo. Obrigada. Eu respondi 10h13. Oi, pra mim está tudo certo. Preciso do número de pessoas. Eu falei com ela: as 200 pessoas que eu falei que eu ia fechar com você, eu garanto 200. Ela falou: pastor, só que eu preciso da confirmação, pastor, se vai ter mais ou menos, porque eu preciso fechar. Então, gente,
Por que eu estou falando isso aqui? Porque eu preciso de definições. Eu já vendi, eu anotei isso no culto da manhã, dos 200 lugares, eu já vendi 160. Só falta 40 lugares. Se você vai participar, eu preciso que você compre o quanto antes. Porque na hora que ela fala assim, não dá pra... Aí eu vou, você fechou, pastor, a gente queria, eu vou dando até ela falar, pastor, não dá mais. Aí depende, vai para 230, 240, 250. O que eu não vou poder fazer depois que a gente fechar é vender novos ingressos. Você vai estar de fora se você não comprar agora. Então preciso que você, o quanto antes, defina o que você vai fazer. Porque no dia 31, no dia 30, não adianta, não vai ter vaga, não vai ter espaço, não vai ter como eu abrir novas vagas, porque nós temos um buffet, que eu não posso colocar mais gente do que as pessoas e prejudicar quem pagou antecipado. Tá entendido? Então quando a gente falar que acabou, acabou. Não adianta ligar para o bispo, não adianta ligar para Ruth, não adianta ligar para mim, liga para o pastor Gianmarco. Então, mas não vai poder, não vai adiantar. Então, não perca tempo, garanta a tua vaga o quanto antes. Nós temos 40 disponíveis só para bater nos 200. Se tiver necessidade de mais, a gente de repente abre um extra para fechar, mas eu imagino que não vai passar dessa semana. Então, por favor, quando a gente mandar inscrições encerradas, você vai ter que arranjar um novo lugar para você participar. Pastor, posso participar da festa só curtindo a banda? Não, não tem como, é um pacote completo. Então você vem com a sua família, já vem com eles lá, traz seus parentes, fala assim, vamos lá para a igreja, traz tua célula, já combina com todo mundo, para não haver constrangimento. Eu não vou querer barrar ninguém na porta, e nem vai ter como, porque eu sei que vocês vão entender o que a gente está fazendo e que a oportunidade foi dada. Amém? Aguardo vocês, vai ser uma bênção. Dia 31 vai ser o grande evento que nós teremos. Amém? Feche seus olhos, eu vou abençoar você. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, que a comunhão, a consolação do Espírito Santo de Deus seja sobre cada um de vós. Nessa semana você vai ter uma semana de muita paz. Vai ter paz com Deus, vai ter a paz de Deus e vai ter paz com os homens também. Nessa semana você está protegido aos olhos do inimigo. A Bíblia diz que todo aquele que é nascido de Deus, Deus o guarda e o maligno não lhe toca. Essa igreja não é uma igreja que ora por você, é uma igreja que ora com você. Nós somos família, nós estamos juntos nos seus desafios. E porque você tem semeado na presença do Senhor, hoje você abriu a porta do seu coração para Jesus. Eu queria perguntar para você, como é que vai ser a sua colheita? Estou gostando de ver, mas pode ser mais forte. Como é que vai ser a sua colheita? Eu te abençoo, eu abençoo você, eu abençoo o seu Natal, em nome de Jesus. Até a próxima terça-feira, eu te espero. Compre o livro do nosso bispo Rodovalho lá fora. Um beijo, Deus te abençoe.